Oi, aluno SG, tudo bem com você? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo a mais um módulo. Vamos estudar no módulo 2, Constituição Federal de 1988, um conteúdo que despenca em prova, mas também é um conteúdo bem tranquilo. Eu tenho certeza que se você prestar atenção, você vai tirar de letra as questões que envolvem esse conteúdo. A professora Dai, mais uma vez, reforçando, trouxe aqui os principais pontos e vai sempre dizer questão de prova, para que você fique atento e, claro, faça as suas anotações, acompanhe pelo nosso material de apoio, certo? Então vem comigo que está começando o módulo 2 com Constituição Federal de 1988. Nossa aula está toda desenvolvida a partir da seção saúde, que vai do artigo 196 a 200. Essa seção da saúde é a mais cobrada em prova de residência. O artigo 194 e 195, que trata da Seguridade Social, ele geralmente é mais cobrado a nível de concurso. Então, a nossa aula será a partir da seção saúde, artigo 196 a 200. Então, vamos conhecer o que é que cada artigo desse trata para já facilitar o entendimento da nossa aula. Então, o artigo 196 trata do conceito ampliado de saúde. No artigo 197, nós vamos conhecer saúde pelo Estado. No artigo 198, nós vamos conhecer sobre as diretrizes do SUS, a aplicação dos recursos mínimos e também sobre ACS e ACE, inclusive com a atualização. Artigo 199, sobre a iniciativa privada, participação da iniciativa privada, melhor dizendo. Artigo 200, competência do SUS. Todos esses artigos são bem cobrados, tá? E eu vou enfocar aqui o artigo 200, porque o artigo 200 tem bastante competência e claro que as provas de residência adoram, mas todos os artigos do 196 a 200 são bastante cobrados em provas de residência. Então vem comigo, vamos lá. Artigo 196. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. E esse direito à saúde é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de agravos. E o objetivo que? O acesso universal e igualitário às ações e os serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Quando diz acesso universal e igualitário, lembre-se, todos têm direito à saúde, todos têm direito a acesso a bens de saúde que são considerados essenciais. E não deve existir de forma alguma distinção de raça, cor, gênero, idade, isto é, todos são iguais perante a lei. No artigo 197, as ações e serviços de saúde são de relevância pública, presta bem atenção, e cabe ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Sua execução deve ser feita diretamente ou por meio de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, diretamente através dos estados ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, não esqueça, as ações e serviços de saúde são de relevância pública. Artigo 198. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Questão de prova. Segundo o artigo 198 da Constituição Federal, são diretrizes do SUS. Nós temos 3. Descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E 3, participação da comunidade. Tem prova, tem banca que coloca controle social, também tá certo. Participação popular também tá certo. Então, claro que tem que analisar toda a questão, mas se por exemplo, descentralização com direção única em cada esfera de governo tiver certo no item, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, e no item tiver, por exemplo, controle social, você precisa analisar. Às vezes as provas acabam colocando
sinônimos, mas na maioria das vezes vem participação da comunidade mesmo, como está lá no artigo 198. Então, essas 3 diretrizes despencam. E deixa a professora dar mais uma dica. Na diretriz de número 2, onde tem atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, as bancas gostam de trocar essas palavrinhas. Então, leitura atenta. Eu tenho certeza que você agora já sabe quais são as 3 diretrizes do SUS, segundo o artigo 98. É importante você lembrar que as ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, também cobrado em prova. Então, vamos seguindo com nossa aula. Ainda no artigo 198, o SUS será financiado nos termos do artigo 195 com recursos da Seguridade Social, União, Estados, Municípios, além de outras fontes. Então, se cair na prova, segundo o artigo 198, como é que o SUS é financiado, você já sabe, recursos da Seguridade Social, União, Estados, Municípios, além de outras fontes. Ainda em relação ao artigo 198, o artigo 198 dispõe também sobre a aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde. Então, isso despenca em prova. Então, em relação à União, vai ser a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não sendo inferior a 15%. Isso despenca em prova. Já os estados aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde 12% da arrecadação, lembre que é estadual. Os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% da arrecadação da receita municipal. E o Distrito Federal, até destaquei aqui com outra cor propositalmente, que é 12% e 15% das receitas da competência estadual e municipal, respectivamente. Então, a União, você já sabe, foi inclusive incluída pela Emenda Constitucional número 86 de 2015, cai muito em prova. Receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não sendo inferior a 15%. Os estados vão aplicar 12%, os municípios 15% e o Distrito Federal 12% e 15%, respectivamente, em relação à competência estadual e municipal. Então, preste atenção, questão certa de prova. Vamos lá, ainda no artigo 198. A lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, ela estabelecerá, a cada 5 anos, não esqueça, os percentuais de que tratam da aplicação dos recursos em ações e serviços de saúde a serem aplicados pelos estados, municípios e Distrito Federal. Está lá na Emenda Constitucional número 86 de 2015. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos estados, Distrito Federal e município e dos estados que são destinados aos respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Ainda em relação ao artigo 198, a gente viu lá no início da nossa aula que trata sobre ACS e ACE. Questão de prova. Os gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde e agente de combate de endemias por meio de processo seletivo público. Tá aí em caixa alta. Então, cuidado para não confundir, nem pensar aí a associar a realmente como é na prática. Então, segundo o artigo 198 da Constituição Federal, os gestores locais do SUS poderão admitir ACS e ACE por meio de processo seletivo público. Nunca mais você vai esquecer. Então, vamos lá, ainda seguindo com o artigo 198. O artigo 198 tem muita coisa para você prestar atenção. Então, a Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para planos de carreira e a regulamentação do que trata das atividades do ACS e do ACE. Questão de prova, preste atenção, tá aí em caixa alta. Compete a quem? A União prestar a assistência financeira complementar aos estados, Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento desse piso salarial do ACS e do ACE. O servidor que exerça funções equivalentes ao ACS e ao ACE
poderá perder o cargo se houver descumprimento dos requisitos específicos que estejam fixados em lei para o seu exercício profissional. Vamos seguindo agora com a atualização em relação ao ACS e o ACE. A atualização de 2022 pela Emenda Constitucional número 120. Onde tem atualização, tem questão, inclusive já teve prova de residência do ano passado cobrando em relação a isso. Então fique ligado. O vencimento dos ACS e dos ACS, quando eu estou falando de vencimento, a gente está falando de pagamentos de salário, certo? Fica sob responsabilidade de quem? Da União. E cabe a quem? Aos estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectáveis, as seguintes vantagens: incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de quê? De valorizar o trabalho desses profissionais. Tem mais. Os recursos financeiros destinados ao pagamento do vencimento dos ACS e dos ACS serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria exclusiva. Não esquece disso. O vencimento dos ACS e dos ACE não será inferior, tá? Não será inferior a 2 salários mínimos repassados pela União aos municípios, estados e Distrito Federal. Tem mais. Os ACS e os ACE terão também, em razão de riscos inerentes às suas funções, a aposentadoria especial e, somando aos seus vencimentos, também terão direito ao adicional de insalubridade. Os recursos financeiros repassados pela União aos estados, Distrito Federal e municípios para o pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem no que tange ao ACS e o ACE não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. Então, pontos importantes da Emenda Constitucional número 120 de 2022. É uma atualização, então tem muita chance de cair na sua prova e eu tenho certeza que você vai acertar com muita tranquilidade. E aí agora chegamos no artigo 199, que trata sobre a participação da iniciativa privada. Então, as instituições privadas, cuidado com essa palavra aqui, ó, poderão participar de forma complementar do SUS, mediante o quê? Contrato de direito público ou convênio, tendo preferência para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Questão certa de prova. Então, você já sabe que, segundo o artigo 199, as instituições privadas poderão participar do SUS. De que forma? De forma complementar. E é sobre, mediante contrato de direito público ou convênio. E quais são as preferências dessas instituições privadas? Para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Perfeito. Vamos lá. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, certo? Mais um ponto importante do artigo 199. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Então, presta bastante atenção aqui comigo nesse ponto. Segundo o artigo 199 da Constituição Federal, é vedado a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país. Quando ele diz, salvo nos casos previstos em lei, é que na Lei 8.080, mais especificamente no artigo 23, vai dizer lá que é permitido. Então, preste atenção no que é que a questão está pedindo. Segundo o artigo 199, é vedado. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos, substâncias humanas para fim de transplante, pesquisa e tratamento, bem como também para coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Despenca também em prova, então prestem bastante atenção. Coloquei inclusive as palavras vedado todo em caixa alta, que é para nosso aluno SUS gabaritado não confundir. E aí agora chegamos no artigo 200, que trata das competências do SUS. O nosso último artigo da aula, eu falei para você que a aula de Constituição Federal era uma aula bem tranquila. Claro, tem os detalhes que vocês precisam atentar, mas é um conteúdo muito bom de estudar.
Então vamos conhecer quais são as competências. De antemão, já quero te dar a dica. Você está visualizando aí que está em caixa alta alguns verbos. Então são esses verbos que as bancas costumam trocar. Então vocês vão precisar ler bastante e atentar para não trocar, porque as bancas realmente fazem uma verdadeira confusão e muitos trocadilhos. Mas você, nosso aluno, vai tirar de letra. Então vamos lá conhecer a primeira competência. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. E participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Essa competência é uma que as bancas gostam de trocar. Ordenar, tá? Outra competência, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Mais uma que as bancas gostam de trocar. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Por que eu coloquei em negrito e caixa alta em vermelho o nome consumo humano? Porque as bancas colocam essa competência toda certinha e no final coloca consumo animal. Então cuidado para não ler na ansiedade e errar. Consumo humano. Essa é uma das competências que as provas também adoram confundir o candidato. Por fim, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Certinho? Então a gente finaliza aqui. Bons estudos. Muito obrigada pela sua atenção. Conteúdo bem tranquilo. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que a professora está aqui para te dar todo o suporte. Muito obrigada e até a próxima aula. A gente se encontra na hora do treino.